Boas, sejam bem-vindos a mais uma Primavera Flash Learning, neste caso sobre certificação de software e mais propriamente a criação de documentos. Este evento tem início agora às 11 horas, terá mais ou menos a duração de uma hora e dentro desse período também incluiremos um pequeno painel de perguntas e respostas que deverão ser colocadas por escrito, e o painel de perguntas e respostas está localizado na parte superior do ecrã, que está disponível logo após a apresentação. Vamos então para a apresentação. Este módulo de certificação de software, criação de documentos, início, faz parte de um conjunto que nós também iremos apresentar para o 7 de julho de identificação de documentos e finalizando no dia 9 com outros requisitos de certificação também sobre esse âmbito da certificação de software. Partindo então para a certificação de software, criação de documentos. É sobre isto que nós nos vamos debruçar, é sobre a certificação de software na criação dos documentos. Iremos, contudo, apresentar aqui uma parte de enquadramento, depois falar um bocadinho do que é isto de quais são os documentos certificados e o que é isto de assinatura e documentos certificados, depois algumas noções específicas que são apresentadas na impressão do documento e são obrigatoriamente apresentadas na impressão do documento e, por fim, falaremos de outros requisitos ainda no âmbito de documentos, ok? É importante ter isto presente. Também lembrar que iremos, sempre que possível, tentar demonstrar qual o efeito destas regras de certificação no produto. Iremos, numa primeira parte, apresentar a questão, podemos falar, a questão teórica da certificação quanto à criação de documentos e depois, na medida do possível, iremos demonstrar também no produto estas implicações. Passamos para o enquadramento. O enquadramento histórico é sempre necessário tentar perceber de onde é que vem esta questão da certificação. Embora tenha apresentado aqui a portaria 363 de 2010, em fundo a mãe da certificação, mas a certificação de software nasceu um bocadinho lá atrás, já em 2007, com entrada em vigor em 2008, com a obrigação de os softwares produzirem o ficheiro SAR. Mas, deixando essa parte um bocadinho essa parte, partimos mesmo para as regras de certificação. E aí, pela primeira vez, aparecem regulamentadas a certificação prévia dos programas informáticos de faturação em 2010. Se bem se lembram, ou quem se lembra, os programas cumpriam com algumas regras, as regras então estabelecidas, e os utilizadores tinham a opção de utilizar o programa no modo certificado ou não certificado. Esta era a grande questão na altura, em 2010. Mais tarde, em 2012, é publicada uma portaria, a portaria 22A. Esta portaria não revoga a 363, mas altera, atualiza, traz algumas novidades. Desde logo, altera todo o paradigma da certificação. Ou seja, se eram empresas de software que teriam que cumprir com os requisitos da certificação e depois o utilizador até então podia escolher ou não utilizar o programa informático de faturação para, utilizando as regras da certificação,
A partir de abril de 2012, tal deixa de ser possível. Essa é a grande alteração. A partir do momento em que estão a utilizar um programa informático de faturação, devem cumprir com as regras de certificação. E cumprem as regras e devem cumprir as regras de certificação o produtor de software, mas também o utilizador deve ser conhecedor destas regras e principalmente das regras que lhe cabe na sua esfera. Para além da mudança de paradigma, com esta portaria de 2012, é publicado também um ofício circulado, o ofício circulado número 50.000, é um dos ofícios mais importantes da certificação de software. Porquê? Porque a portaria 363 passa a remeter para um despacho a publicar pelo Finanças e lá irá elencar uma lista de requisitos de certificação. E, já em 2012, é publicado este ofício com uma lista extensa de requisitos que o software deve cumprir, que a utilização desse mesmo software também deve cumprir. O que acontece aqui é que, pela primeira vez, há uns requisitos mais finos para colocar no software. A partir de 2013 e depois, após a descoberta de algumas utilizações menos regulares, o Governo e a Autoridade Tributária decidem alterar a Portaria 363/2010, mas agora com a redação da Portaria 22A, a Portaria, ao introduzir novos requisitos de exclusão da utilização obrigatória de programas de faturação. Ao mesmo tempo, se bem se lembram, houve uma alteração na tipologia de documentos ao nível dos documentos feitos para efeitos de IVA, também houve que proceder à alteração desta portaria da certificação e também introduzindo, neste caso, novas tipologias de documentos. Ao mesmo tempo, é publicado um novo ofício circular, 50.001, que revoga o anterior e republica a lista dos requisitos de certificação anteriores, mas atualizando, tornando ainda mais, elevando a sua quantidade de requisitos para outro patamar. As empresas produtoras de software tiveram que responder e atualizar os seus programas de faturação. Mais recentemente, no finais de 2013, é publicada uma nova portaria. Esta 340 traz algumas novidades, mas não tão grandes como as anteriores. Revoga duas condições de dispensa de utilização de programas informáticos. Tem aqui a Autoridade Tributária, juntamente com o Governo, detectou que havia utilizações de programas informáticos de faturação menos regulares, digamos assim, e revoga duas condições de dispensa. E, ao mesmo tempo, procede a algumas correções e ajustamentos dos normativos da portaria. Mais recentemente, é publicado um despacho 8632 que vem revogar o ofício circular 50.001, traz novidades ao nível dos requisitos, republica a listagem anterior, no entanto, traz mais comentários e principalmente ao nível da utilização. Como dissemos atrás, a teoria da certificação ou a certificação de software tem as duas vertentes neste momento. Quer para os produtores de software, que têm que cumprir com os requisitos da certificação de software para que tenham os seus programas ou continuem com os seus programas certificados, quer para o utilizador. O utilizador também deve ter uma utilização regular
da aplicação e conhecedora também destes requisitos. Fruto destes novos, podemos chamar novos ou renovados requisitos, a Primavera irá disponibilizar muito em breve uma nova versão, na qual eu vos vou mostrar já alguns exemplos, que vai nesse sentido, ou seja, de melhorar ainda mais a utilização e ajudar o utilizador a cumprir com os requisitos da certificação de software. Que documentos é que são certificados e que documentos é que devem ser assinados? Desde logo as faturas, os documentos certificativos, faturas de crédito e de débito, não está ali colocado, mas entenda-se também que a fatura recibo é um documento de fatura, ok? E foi simplificada também. Os documentos de transporte, estes também devem ser certificados e assinados pelas aplicações de software informático de faturação. E, ao mesmo tempo, e é sempre um cenário global, ou seja, qualquer outro documento, independentemente da sua designação, este seja suscetível da apresentação ao cliente para conferência de entrega de mercadorias ou da prestação de serviços, esse documento também deverá ser assinado. E, dessa forma, é um documento certificado e emitido através de um programa certificado de faturação. Que os recibos estão fora da obrigação de assinatura e de certificação. O que é que significa assinar documentos para quem nos possa estar a ouvir e que esteja um bocadinho mais longe destas questões? Assinar os documentos significa gerar uma assinatura através de um algoritmo com base na informação relativa ao documento. Como pode ver em baixo, e de certeza se são utilizadores Primavera, são conhecedores desta assinatura que é localizada ligeiramente acima dos totais. A assinatura representa, no fundo, este algoritmo, esta assinatura representa o documento, toda a informação que está no documento, toda a informação fiscalmente relevante é representada por esta assinatura. A assinatura é gravada na base de dados, faturação, e tem uma associação direta ao documento. Por cada documento existe uma assinatura específica. No que concerne às menções específicas, temos de ter em conta que sempre que nós estejamos a falar de faturas ou documentos retificativos de faturas, os documentos devem conter de forma evidente a sua natureza e, se suscetíveis de apresentação ao cliente, conter a apresentação e a expressão o documento não serve de fatura. Temos aqui um exemplo de documento, por exemplo, uma guia de transporte. Também os documentos de transporte não são faturas, nem são documentos retificativos de faturas e, por esse motivo, devem conter expressão e este documento não serve de fatura. Quem se questiona ou se questionará se é preciso fazer alguma configuração especial para que esta menção seja impressa de forma automática, a resposta óbvia, para quem é conhecedor sabe isto, não é preciso fazer nada. No RP Primavera, todos os documentos diferentes de faturas e documentos retificativos são impressos com ação. Este documento não serve de fatura. De lembrar que isso é aplicável apenas e só aos documentos diferentes de faturas e de documentos retificativos. A menção apenas deve ser impressa nos documentos diferentes de faturas e documentos retificativos. A menção de documentos emitidos ou documento emitido para fins de formação deve constar obrigatoriamente impressa nos documentos no caso de utilização do programa em modo de formação. Os documentos assim emitidos deverão, em série específica, indicar no cabeçalho os dados identificativos da empresa de software. Ou seja, sempre que
esteja a ser utilizado em modo de formação, a empresa, os documentos terão no cabeçalho os dados da Primavera Software. Ao mesmo tempo, também deve constar a menção documento emitido para fins de formação impresso no próprio documento. Mais uma vez temos aí um exemplo, mais à frente irei demonstrar como que isto acontece no RP Primavera. Se é preciso configurar alguma coisa para aparecer a menção de documento emitido para fins de formação, a resposta é sim. No administrador é possível definir que se trata de uma empresa não produtiva. Ao definirmos que é não produtiva, automaticamente o sistema irá referenciar os documentos impressos com a menção de documento emitido para fins de formação. Chamo a vossa atenção para este item em particular, onde voltaremos no terceiro módulo relativamente a outros requisitos de certificação, uma vez que existem algumas nuances relativamente a estes outros requisitos de certificação quando estamos a lutar em empresas não produtivas, ou seja, para fins de formação. No âmbito de documentos e outros requisitos que o software e a sua utilização deve cumprir, tem a ver com a identificação dos documentos. Os documentos devem ser emitidos de forma cronológica, datados de forma progressiva e contínua dentro de cada série por um período não inferior a um ano fiscal. Nota que pode ser definidos períodos superiores a um ano. Este requisito é um requisito de certificação, mas relembro também que, relativamente às formalidades a cumprir nos momentos de faturação, este requisito também está vertido no artigo 36 do Código do IVA, em vigor em Portugal. O requisito é a necessidade de referir referência entre documentos. O que é isto? Por vezes, ao emitir a fatura, temos que fazer referência à guia de remessa que deu origem ao documento. Então, as faturas, documentos de movimentação de mercadorias, documentos de conferência de entrega de mercadorias ou de prestação de serviços suscetíveis de apresentação ao cliente, que tiverem origem noutros documentos emitidos, devem conter a identificação desses documentos. E vou dar o exemplo, que é a utilização de uma remessa que depois irá passar para uma fatura. Mais à frente demonstrarei o processo e para fazer esta referenciação entre documentos. Referência adicional é na obrigação de as notas de crédito referenciar o documento originário, ou seja, a fatura que lhe deu origem. Também os documentos retificativos de faturas devem conter a identificação do documento retificado. Bem à frente iremos passar e tentar demonstrar o processo ideal para que isto aconteça e que fique de uma forma automática registrado impresso no documento e ao mesmo tempo registrado na base de dados e no ficheiro SAP. Qual é o código identifica outro requisito também essencial? A série. O codificador da série deve ser específico e não pode ser repetido no mesmo contribuinte para o mesmo tipo de documento, de modo a identificar univocamente cada documento emitido. Dou umas notas sobre este fator. Eu à frente irei demonstrar que a Primavera valida e impede a criação de séries para o mesmo tipo de documento e impede a criação de séries iguais, ok? De qualquer das formas, há aqui um critério um requisito de utilização. Imagine de utilização com base nas regras de certificação. Imaginemos que a entidade na qual vocês têm dois sistemas de software. É preciso garantir
de para o mesmo tipo de documento a série não é igual. Porque, se isso acontecer, depois irá dar erro na submissão do SAT e na comunicação de faturas à autoridade tributária. Apenas esta nota, se eventualmente estiverem a pensar utilizar dois softwares diferentes ou vão utilizar, na criação de séries devem ter este critério, este requisito de certificação também em conta, para que não cometam o erro de criar a mesma série para o mesmo tipo de documento em dois softwares diferentes e depois vão, no fundo, criar duplicação de documentos. Também, outro requisito, se uma determinada série for descontinuada, a aplicação deve inibir a sua atualização, não podendo de forma alguma apagar qualquer informação relativa à mesma. Vamos que, efetivamente, poder marcar a série como inativa e, a partir desse momento, ela fica indisponível para emitir documentos. No entanto, todos os documentos emitidos até então ficam disponíveis para consulta e gravados na base de dados. Inativar uma série não corresponde, no fundo, a apagar a série. Simplesmente queremos dizer no sistema que, a partir de determinado momento, por um motivo qualquer, deixaremos de utilizar aquela série. Outro requisito essencial ainda dentro do âmbito da criação de documentos e certificação de software. Não é possível imprimir um documento antes da sua finalização. Nenhum documento em estado de preparação ou pré-visualização poderá ser impresso em momento anterior à sua finalização e assinatura. Embora eu possa depois vos mostrar, no RP Primavera a impressão do documento é sempre precedida de gravação na base de dados. Ao clicarmos em imprimir, estamos no fundo a fazer duas operações, a gravar e a imprimir o documento. Ao gravar, o documento é assinado e, no fundo, toda a informação fiscalmente relevante é bloqueada para impossibilitar a posterior alteração do documento. Ainda relativamente à alteração dos dados fiscalmente relevantes, um outro critério e requisito é este: a aplicação não pode permitir que no documento já assinado seja alterada qualquer informação fiscalmente relevante, e isto também podemos demonstrar de seguida. Então, para a aplicação e tentar demonstrar algumas das implicações e dos requisitos que estão vertidos, no fundo, por todo o software e pela aplicação. E, como vocês vão ver durante esta apresentação um bocadinho mais prática, algumas novas funcionalidades para, como disse lá atrás, melhorar a usabilidade, para que toda esta vertente de utilização de programas certificados por parte do utilizador seja menos penosa, seja uma experiência mais melhorada. Começando pela identificação do software e na criação de séries. Nós vamos ir aqui a tabelas, momento de venda, que aqui, para o académico que eu trouxe, tipo de documento, fatura. Ao olharmos aqui séries, nós temos a série 2014 e 2013. Um dos critérios é que a série tenha pelo menos, seja datada, seja emitida de forma cronológica e numerada também de forma progressiva e contínua, e não pode ser inferior a um ano. Imaginemos então que eu crio aqui uma série, a 2015, e vou deixar outra vez 2015 apenas para facilitar, e eu queria criar esta série não
não até o final do ano, mas 30 de setembro. Esta série terá apenas será usada apenas durante 9 meses do ano. Fácil gravar. Aqui já aparece uma alerta a melhorar, mostrar a eficiência da utilização do Primavera em termos de certificação. Foram detectadas novas séries correspondentes a um período inferior a um ano. Esta situação não é recomendada pela legislação em vigor. É aqui que damos a oportunidade ao utilizador. O utilizador é que terá que conhecer também, como eu tenho vindo a dizer, tem que conhecer determinadas regras e não deveria prosseguir com esta criação desta série, uma vez que tem uma série com um período inferior a um ano. Como tinha colocado a nota, eu quero dizer que afinal a série vai ter mais que um ano, vai de 2015 até 36 de 2016. Aqui já não é uma vez que não existe nenhuma incongruência com a criação de software, pois o mínimo tem de ter um ano e neste caso nós estamos a colocar pelo menos um ano e meio de utilização desta série. Também na questão da de forma progressiva. Quando nós estamos a emitir um documento, nosso documento de edição para esta apresentação, o F2, vamos escolher ser esta série, nós vamos dizer que queremos emitir um documento 29. Escolher aqui uma qualquer entidade, um artigo, com o preço, já temos que ter tudo aquilo que não tem qualquer relevância e deixar, porque nós não temos qualquer documento em data anterior. Okay? Portanto, se quiser gravar com dia 28, neste caso, já temos aqui a informação e a validação de que estamos a tentar gravar, a tentar fazer um documento com data inferior à do documento anterior. Da mesma forma, a aplicação, se quiser começar a emitir já as faturas da próxima sexta-feira, a aplicação faz também um alerta. A data do documento é posterior à data atual, pretende cancelar a gravação. Neste caso, deixará emitir a fatura. Porquê? Porque estamos a falar de uma data posterior e não numa data anterior à do último documento emitido. Passando para a referenciação de documentos. Vemos que emitimos uma guia de remessa, uma guia de remessa qualquer, idade, fazemos gravar. Queremos ter uma fatura com origem nesta vamos outra vez ao editor de vezes, escolhemos o nosso documento para efeitos, escolhemos a série, possivelmente citarmos, escolher a data para a qual queremos passar a fatura e
Deste espaço, vamos à parte superior do editor de vendas, clicar em contexto, transformação de documentos. Transformação de documentos é o mecanismo que nos permite registrar a informação do documento origem. Queremos manter a seleção do documento que queremos atualizar, que queremos transformar, 2 cliques e temos o nosso documento guiado em fatura. Nesse caso, vou ver aqui, já traz de forma automática a guia remessa número 2 de 30 de 6 de 2015. Esta informação é gravada de forma automática também para efeitos de ficheiro SAP. Para gravar, ok, neste caso não vai conseguir gravar porque eu, aqui para efeitos académicos, não comuniquei esta guia de remessa e o sistema dá aqui um alerta que falta um código relativamente à comunicação da guia de remessa para depois poderla transformar em fatura. No entanto, este, para fazer a referenciação da guia de remessa na fatura, é necessário utilizar o mecanismo de transformação de documentos. Primeiro emitimos os documentos de transporte, os documentos originais, fazemos a respectiva comunicação à AT, se for o caso disso, e depois fazemos a transformação em documentos financeiros, documentos de faturas. Relativamente da referência a documentos e, no caso de são na nota de crédito da fatura originária. Estamos aqui no editor de vendas, vamos buscar o documento, aqui um documento que já tínhamos emitido, de origem, ver se eu tenho aqui um documento, também. Muito rapidamente nós conseguiremos uma fatura. Tem um artigo qualquer e gravamos a fatura. Se nós, por qualquer motivo, emitir uma nota de crédito, a nota de crédito deverá fazer referência ao documento originário. Neste caso, vamos buscar a fatura que queremos mencionar na nota de crédito, vamos à parte superior do editor de vendas e utilizamos o mecanismo de estorno. Este é o mecanismo ideal para fazer a referenciação nas notas de crédito do documento que lhe deu origem. Caso selecionarmos, podemos ter aqui uma listagem de faturas, neste caso só temos uma, e outro dos requisitos obrigatórios é a definição do motivo. Temos aqui o motivo. Depois de definido o motivo, já podemos gravar. Gravada a nota de crédito. Então, consultar a nota de crédito.
a informação nesta janela de que o documento foi estornado a partir da fatura número 8, mas é que, de forma automática, também a referência ao documento originário aparece numa linha superior na nota de crédito. Ou seja, na emissão de uma nota de crédito ou de uma nota de débito, devemos fazer referência ao documento que está a dar origem a esta retificação, e este é o método que devem utilizar no RP Primavera para proceder a esta identificação de uma forma mais eficiente e rápida. Voltando ainda à identificação da série, aos requisitos do identificador da série. Temos aqui a tabela. Documento E2. Há pouco disse que o código identificador da série deve ser único para o mesmo tipo de documento. Imaginem então que eu queria voltar a chamar uma quarta série para este tipo de documento, queria-lhe chamar 2013. Depois só que efetuar a descrição. Viram o que é que o sistema fez? O sistema verifica que o código é exatamente o mesmo e nem sequer o considera. Se eu, porventura, colocar 2016, já considera, já posso partir para as restantes definições de série. Foi a validação adicional que foi colocada não de forma a que não possa haver séries. De qualquer das formas, eu apresento, podem visualizar este efeito na aplicação. Quanto à marcação de séries, é muito fácil, marcação de inativa desta série. A partir deste momento, eu estou a dizer à aplicação de que a série de 2015 não pode estar disponível para faturação. Se aqui vês e clico FA2 para gravar, eu não gravei, ele não ficou ativo, peço desculpa. Marcar a série como ativa e depois gravar, senão a aplicação só sabe que nós temos aquela série como inativa depois de gravarmos. Vamos buscar o FA2 e já não aparece disponível para faturar a série de 2015. Mas imaginemos que eu me enganei. Neste caso, eu consigo ainda rever a situação. Ou seja, posso aqui ir às séries, vou ativar e gravar a série. Ok? Voltamos ao editor de vendas, encomendas. Se for buscar o nosso documento de exemplo, já visualizar ali que temos a nossa série para também já disponível para faturação. Também outro requisito que tem a ver diretamente com a certificação é quando nós estamos a emitir um documento,
nós temos o documento já e bem, o correspondente que queiramos utilizar. Nós não temos qualquer funcionalidade que nos permita imprimir o documento, também, por exemplo, de faturas, nós não temos qualquer funcionalidade que permita imprimir o documento sem que o mesmo antes seja gravado. Ou seja, temos esta hipótese de gravar só o documento. Caso o documento é gravado, assinado e registado na base de dados, se nós usarmos a funcionalidade de imprimir e antes de é questão tecnológica, mas antes de imprimir vai fazer a gravação do documento, vai registar o documento e a assinatura na base de dados e depois é que vai fazer a impressão. Não é possível em qualquer momento ou num momento qualquer proceder à impressão do documento sem ter o respectivo registro na base de dados. Ainda aqui mais 2 ou 3 notas antes de passarmos para as perguntas e respostas. Aqui a questão de a possibilidade de alteração de dados fiscais fiscalmente. Se eu quero gravar esta fatura, as regras da certificação e da utilização de software certificado, que não posso mais proceder à alteração de dados fiscalmente relevantes. Se eu for buscar o documento gravado anteriormente, e, por exemplo, chegar ao NIF, por exemplo, esta fatura não quero alterar, fiz gravar e começa logo aqui a detectar uma série de situações e a detectar que primeiro foram efetuadas alterações no documento com impacto fiscal legal, o atributo NIF entidade não pode ser modificado, o NIF de faturação também não pode ser modificado e ainda uma adicional que é o número de contribuinte para a FED entidade não é o mesmo, também tem esta validação adicional. Isso que era este o número de contribuinte. Aproveito também, e isto ficou demonstrado, que nós não podemos alterar este tipo de informação fiscalmente relevante. Poderia, eventualmente, tentar alterar o processo. Foram tentadas alterações no documento com impacto fiscal e legal. Não pode haver alterações de facto. Hoje, também mesmo para terminar, outras novidades que foram apresentadas também e vão ser apresentadas para esta versão 10, tem a ver com a tal questão da melhoria da usabilidade, ajudar os nossos utilizadores a, no fundo, cometer menos erros, que sejam sem o propósito de os cometer. Alguns exemplos que eu vos posso dar. F2, escolha a entidade. Por qualquer motivo, não defini artigo, ou até posso ir à base de definir um artigo. No entanto, esqueço-me do preço unitário, olho para o lado e tento gravar a fatura. Neste momento já não posso gravar a fatura porque diz que o valor da linha 1 tem que ser diferente de 0. Ou seja, se eu estou a vender algo, já o valor tem que ser diferente de 0. Mas imaginemos que eu não colocar aqui nenhuma quantidade. Faço gravar e também há este tipo de validações adicionais. Imaginemos que tenho o código postal. E ele diz que o código postal de faturação não está preenchido. Há aqui um determinado número de variações que vão permitir ao utilizador mais incauto
de se relembrar que é preciso preencher mais alguns campos necessários e obrigatórios para que o documento seja efetuado e apresentado de uma forma clara e de acordo com as regras de certificação. Resumindo, a aplicação de software no que concerne a documentos, aí à criação de documentos de faturação, tem requisitos que eu lhes demonstrei. A primeira está a disponibilizar uma versão que vai ainda melhorar a usabilidade para que o utilizador possa ser alertado, ajudado no preenchimento destes documentos e na emissão destes documentos. Próximos, espero ver-vos, ou pelo menos espero ter-vos connosco nos próximos módulos de certificação de software, dia 7 e dia 9. Nos próximos 10 minutos iremos estar disponíveis para toda e qualquer questão através de perguntas e respostas e que devem ser colocadas por escritos. Da minha parte, Pedro Noguês, e da parte da Primavera Academy, muito obrigado.